Se os primeiros 4 termos de uma progressão aritmética são A, B, 5A e D, então o quociente D sobre B é igual a quanto? Então o problema está falando para a gente que os 4 primeiros termos de uma progressão aritmética são esses aqui, ó, A, B, 5A e D. E está pedindo para a gente determinar o quociente, né, D sobre B. Então tá, devagarzinho para a gente entender. Olha só, esses 3 termos aqui estão em PA, não é verdade? Se tudo aqui é uma PA, esses 3 estão em PA. Bom, se esses 3 termos estão em PA, o termo do meio, que é o B, é a média aritmética dos outros dois, não é verdade? Propriedade das PAs. Então, olhando para os 3 primeiros termos, a gente conclui que o B é a média aritmética dos outros dois, ou seja, o B é quem? É o 5A, primeiro A, né? É a A mais 5A mais 5A dividido por 2. Portanto, o B vai ser igual, olha, A mais 5A dá 6A. 6A dividido por 2, 3As. Excelente, deixa eu guardar. Bom, agora o que mais a gente tem? A gente tem que esses 3 termos, olha, o B, o 5A e o D, também estão em PA. Bom, então se eles estão em PA, o termo do meio, que é o 5A, é a média aritmética dos outros dois. Aí você vai escrever 5A é igual a quem? A B mais D sobre 2. Vamos multiplicar cruzado? Primeiro nesse sentido, 1 que multiplica B mais D é B mais D, igual 5A vezes 2 dá 10A. Bom, mas quem é B? Olha, o B pra gente é o 3A. Então vai ficar assim, ó, 3A mais D é igual a 10A. E, portanto, D vai ser igual a quanto? Olha, esse 3A eu vou passar para o segundo membro, vai ficar 10A menos 3A, 10 menos 3, 7A. Então o D é 7A. Muito bem. Acabou o problema? Não. Ele quer o quociente D sobre B. Bom, então tá, vamos determinar o quociente de D sobre B. Ó. D sobre B é igual o D, que é 7A, sobre o B, que é 3A. E aí, conforme você está observando, olha, esse A com esse você pode simplificar, isso vai ser igual a 7 terços. Pronto. O quociente D sobre B é igual a 7 terços. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Sejam A, B e C 3 números estritamente positivos em progressão aritmética. Se a área do triângulo ABC, cujos vértices são A de coordenadas menos A e 0, B de coordenadas 0 e B, e C de coordenadas 6 e 0 é igual a B, então o valor de B é igual a quanto? Então tá, pessoal, entendendo o nosso problema. O problema está dizendo pra gente que esses 3 números A, B e C estão em progressão aritmética e são números estritamente positivos. Além disso, está dizendo que a área desse triângulo que eu esbocei aqui, ó, no sistema cartesiano, vale B. E está pedindo para a gente determinar o valor de B. Muito bem. Então tá, vamos trabalhar com a primeira informação? O problema está dizendo que esses 3 números estão em PA. Opa, se eles estão em PA, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Aí você vai escrever B é igual a A mais C sobre 2. Vamos multiplicar cruzado? Primeiro nesse sentido, 1 que multiplica A mais C, opa, é o próprio A mais C. Igual 2 vezes B, 2B. Excelente, deixa eu guardar. Agora eu vou trabalhar com a outra informação. Essa aqui, olha, a área do triângulo, a área desse triângulo aqui, olha, é B. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Então vamos analisar nossa figurinha, olha só. A base do nosso triângulo é esse segmento aqui. A altura é esse segmento aqui. Então tá, portanto, a base vai ser quem? Esse pedacinho que é A, mais esse pedacinho aqui que é C. Então a base vai ser A mais C. Não pode confundir com o menos A, tá, pessoal? O menos A aqui pra gente é a abscissa do ponto. Esse segmento aqui mede mais A, tá bom? Mais A. Então a base do nosso triângulo é esse segmento que é A positivo, né? Mais esse aqui que é o C positivo. Então é A mais C. É a base do nosso triângulo. Então vai ficar assim, ó. A mais C, que é a base, vezes a altura do nosso triângulo. A altura do nosso triângulo é esse segmento, que coincide com a ordenada do ponto B, ou seja, é o Bzinho. Vezes B, isso tudo sobre 2. Isso tem que ser igual a B. Muito bem. Bom, mas quem é A mais C? Olha, o A mais C é o 2B que a gente determinou. Então aqui você vai obter 2B vezes B é igual a, sobre 2, né? Sobre 2 é igual a B. Esse 2 com esse você pode simplificar. Você vai obter B ao quadrado igual a B.
Aqui, pessoal, já cabe uma observação. Eu já vi muita gente boa cortando esse B aqui, né? Corta o B, né? Corta um desse com esse e conclui que o valor de B é igual a 1. Muito bem. Nesse caso aqui, pessoal, você pode cortar sem problema nenhum. Por que que eu posso cortar? Porque esse B aqui é um número diferente de zero. Você tem que ter em mente o seguinte, quando você faz um corte como esse, no fundo, você está dividindo pelaquela quantidade que você está cortando, né? Pelaquela simplificação que você está fazendo. Então, quando você corta esse B com esse, no fundo, você está dividindo toda essa igualdade aqui por B. Agora, a gente tem que ter o cuidado de não estarmos dividindo por zero, não é verdade? Aí vem aquela pergunta de seleção. Esse B não corre o risco de ser zero? Não, pessoal. Por que não? Conforme a gente vê, olha, o B é a altura desse triângulo. Opa, a altura de um triângulo não pode ser zero. Então, por isso que esse B aqui, ele não é zero. E aí, ó, você pode fechar o olho e cortar um B desse com um desse, lembrando que aqui sobra 1. Aí você vai concluir B igual a 1, tá? B igual a 1. E assim, a alternativa certa é a letra E. Mas se você estivesse resolvendo pura e simplesmente a equação B ao quadrado igual a B, resolva a equação B ao quadrado igual a B. Você pode cortar? Não pode, pessoal. Porque o B pode ser zero. O problema não deu restrição nenhuma, não deu informação adicional nenhuma para a gente concluir que esse B é um número diferente de zero. Num caso como esse, resolva pura e simplesmente a equação B ao quadrado igual a B. Eu aconselho vocês fazerem assim, olha, B ao quadrado menos B igual a zero. Coloca B em evidência, aqui você vai obter B menos 1 igual a zero. E aí você vai concluir que o B é igual a zero ou B menos 1 igual a zero, de onde vem B igual a 1. Tá? Então fica aí essa dica. Cuidado com os cortes, tá bom? As medidas do lado, do perímetro e da área de um triângulo equilátero são, nessa ordem, números em progressão aritmética. A razão dessa progressão é... Então tá, pessoal, então tá. O problema está dizendo pra gente que, dado um triângulo equilátero como esse, o lado, que é A, o perímetro, que é 3A, e sua área estão em progressão aritmética. Determinar a razão dessa PA. Muito bem. Então, pessoal, a PA em questão aqui é o seguinte, ó, a PA em questão é essa aqui, ó, o lado que é A, o perímetro que é 3A e a área desse triângulo. Lembrando que a fórmula que te dá a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Portanto, a área do nosso triângulo aqui vai ser A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pronto, aqui está a PA em questão, não é verdade? O problema está dizendo para a gente que em um triângulo equilátero, lado, perímetro e área estão em PA. Aqui, ó, lado é A, perímetro 3A e a área A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui está a PA. Está pedindo para a gente determinar a razão. Conforme você está observando, para a gente determinar a razão dessa PA, o que a gente deve fazer? A diferença, né, 3A menos A, e portanto a gente deve calcular o valor de A. Muito bem, muito bem. Bom, como aqui é uma PA de 3 termos, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Então você escreve 3A é igual a A mais A ao quadrado raiz de 3 sobre 4 sobre 2, não é isso? O termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Vamos multiplicar cruzado? Vai ficar assim, ó. Primeiro nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, vai ficar A mais A ao quadrado raiz de 3 sobre 4 igual a 2 vezes 3A dá 6A. Bom, e aqui você pode simplificar tudo por A. Já vou fazer um comentário aqui como eu fiz no exercício anterior, pessoal. Você pode dividir isso aqui tudo por A, porque o A não é zero. O A não é zero. O A é lado do triângulo. O lado do triângulo não pode ser zero. Por isso você pode simplificar tudo por A, tá? Então, dividindo tudo por A, você vai obter A dividido por A dá 1, mais A ao quadrado raiz de 3 sobre 4 dividido por A. Você vai cortar um A desse com esse aqui e vai obter A raiz de 3 sobre 4 igual a 6A dividido por A dá 6. Um pouco mais, A raiz de 3 sobre 4, A raiz de 3 sobre 4, vai ser igual, esse 1 vou passar para o segundo membro, vai ficar menos 1. E 6 menos 1, 5. Bom, um pouco mais, agora a gente vai fazer o seguinte, olha, o 4 está dividindo, eu vou passar multiplicando, e o raiz de 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo, de tal forma que A vai ser igual a 4 vezes 5, 20, sobre raiz de 3.
E aí a gente costuma racionalizar, né? Multiplica por raiz de 3, divide por raiz de 3. Excelente, excelente. Dessa forma, o A vai ser quem? Ó, 20 raiz de 3 sobre... Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 vezes 3 dá 9, raiz quadrada de 9 é 3. Pronto, aqui está o valor de A. Muito bem. Agora eu tenho condições de determinar a razão dessa PA. A razão dessa PA pode ser calculado como a diferença 3A menos A, segundo termo menos o primeiro. 3A menos A. E 3A menos A é o 2A. 2A. Opa, só que o A que a gente determinou está aqui, ó, 20 raiz de 3 sobre 3. Então isso vai ser 2 vezes essa quantidade. 2 vezes essa quantidade vai dar 40 raiz de 3 sobre 3. Pronto. 40 raiz de 3 sobre 3 é a razão da PA em questão e, portanto, a alternativa certa é a letra C. Um triângulo ABC isósceles tem os lados AB e AC congruentes. As medidas da projeção ortogonal do lado AC sobre a base BC, da altura relativa à base e do lado AC formam nessa ordem uma progressão aritmética. Se o perímetro do triângulo ABC for 32, a medida do lado AC será igual a quanto? Nossa, questão de altíssimo nível, né, pessoal? Então, o problema está dizendo para a gente o seguinte, que existe um triângulo isósceles, um triângulo isósceles ABC, de base BC, de tal forma que a medida da projeção ortogonal do lado AC sobre a base, a altura relativa à base e o lado AC formam uma progressão aritmética. E além disso, ele está dizendo para a gente que o perímetro desse triângulo é igual a 32. Uau! Antes de mais nada, vamos lembrar essa definição de projeção ortogonal, pessoal? Projeção ortogonal. Projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta é definido assim, olha só. Considere aqui uma reta, né? Suponha aqui uma reta, né? E um pontinho P aqui, um pontinho P, tá? Como é definida a projeção ortogonal desse ponto P sobre a reta R? Da seguinte forma, olha só. Dada uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta perpendicular à reta dada que passa pelo ponto P. Não é verdade? Existe uma única reta perpendicular à reta dada que passa pelo ponto P. A reta em questão é essa aqui, ó. Tudo bem? Esse pontinho de interseção entre as duas retas, entre a reta dada e a perpendicular que passa pelo ponto P, que eu vou chamar de Q, que é a projeção ortogonal de P sobre a reta R. É assim que a gente determina a projeção ortogonal de um ponto P sobre uma reta R. Tudo bem? Bom, então, feita essa revisão, vamos ver como é que fica a projeção ortogonal do segmento AC sobre a base BC. Bom, de acordo com o que nós discutimos, o pontinho A, a projeção ortogonal dele sobre a base BC, vai dar esse pontinho aqui. Não é verdade? Imagina só, aqui existe uma perpendicular passando por A, o ponto de encontro dessa perpendicular com o lado BC é esse aqui. E aí, se você fizer essa brincadeira com todos os pontos do segmento AC, você vai concluir que a projeção ortogonal do lado AC sobre a base BC é esse segmento aqui, ó. Esse aqui. E aqui é exatamente o ponto médio, tá, pessoal? Por que é ponto médio? Porque o triângulo é um triângulo isósceles. Pronto, aqui está a projeção ortogonal. A projeção ortogonal é do lado AC sobre a base BC. O que mais o problema está falando? É a projeção ortogonal, a altura relativa à base. A altura relativa à base é essa aqui. A altura relativa à base. E o lado AC formam uma PA. Uma PA de 3 termos. E conforme nós discutimos aí durante as aulas, pessoal, convém a gente escrever uma PA de 3 termos da seguinte forma: x menos r, x e x mais r. Então eu vou considerar que esse segmento aqui, olha, que esse segmento aqui é o x menos r. Esse aqui é o x menos r. Esse aqui o x e esse aqui o x mais r. Tudo bem? X menos r, x e x mais r. A gente deve ter cuidado para não considerar, por exemplo, esse aqui como sendo o x. Não pode, porque esse aqui é o maior lado desse triângulo AHC. É a hipotenusa desse triângulo e, portanto, tem que ser o maior lado. Considerando aqui a razão positiva, né? Tem que ser o x mais r. Muito bem. Pronto, aí está a situação do problema. O que o problema diz mais para a gente?
Ele disse que o perímetro desse triângulo é 32. Perímetro é 32. Então tá, pessoal. Perímetro de um triângulo é a soma de todos os lados. Então, como eu disse para vocês, esse pontinho aqui é o ponto médio porque o triângulo é um triângulo isósceles. Se esse aqui mede x menos r, esse aqui também vai medir x menos r. E como o triângulo é isósceles, esse lado é igual a esse, então se esse aqui é x mais r, esse aqui também é x mais r. Muito bem. Bom, como o perímetro é 32, significa que a soma de todas essas quantidades tem que dar 32. Vamos lá? Então vai ficar assim, ó, x mais r, mais essa aqui, que é o x mais r, mais x menos r, mais x menos r, isso tem que ser igual a 32, tá? Soma de todos os lados. Muito bem. Conforme você está observando, esses r's dá para a gente simplificar. Ó. Esse com esse com esse. Sobra o quê? 1, 2, 3, 4x é igual a 32 e, portanto, x é 32 dividido por 4, isso vai dar 8. Aí, maravilha, ó. Já determinei o valor de x. Falta determinar o valor da razão. E agora, professor? E agora? Pessoal, olha só. Para você determinar a razão, você vai olhar para esse triângulo aqui, ó, AHC, que é um triângulo retângulo. E toda vez que você se deparar com um triângulo retângulo, tem que fluir naturalmente na sua cabeça o quê? O teorema de Pitágoras. É isso aí mesmo, pessoal. Me deparei com um triângulo retângulo, tem que fluir naturalmente o teorema de Pitágoras aí na sua cabeça. Que diz o seguinte, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Então, aqui a gente vai obter o seguinte, a hipotenusa ao quadrado, que é o x mais r, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. É o x ao quadrado mais o x menos r ao quadrado. Só que a gente já sabe que o x é 8, né? Então aqui vai ficar 8 mais r ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 menos r ao quadrado. Agora é conta, pessoal. Produto notável, o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, 8 ao quadrado dá 64. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, isso é 16 r's, mais o quadrado do segundo, mais r ao quadrado, igual 8 ao quadrado de 64, mais, novamente, outro produto notável, o quadrado do primeiro, 8 ao quadrado de 64, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 16 r's, mais o quadrado do segundo, mais r ao quadrado. Excelente, excelente. Dá para simplificar alguma coisa? Vamos lá? Dá para simplificar assim, né? Esse r ao quadrado, tá vendo? Olha, com esse r ao quadrado, esse 64 com um desse, por exemplo, né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, tudo que tem r eu vou deixar no primeiro membro. Então aqui a gente tem o 16 r's, esse menos 16 r's para o primeiro membro mais 16 r's, igual a 64. 16R mais 16R é 32 R's, igual a 64. Quem vai ser R, então? 64 dividido por 32, isso vai dar 2. Excelente, excelente. O que o problema quer que a gente determine? Ele quer que a gente determine a medida do lado AC. A medida do lado AC é o x mais R. Então, pessoal, a gente vai concluir que o x mais R é 8, que é o x, mais 2, que é o r. E 8 mais 2 dá 10. Questão de altíssimo nível, não é verdade? Assim sendo, a alternativa certa é a letra A.